Bom, pessoal, aqui é o professor Fábio e a gente vai começar a explicar para vocês em vários vídeos e vários slides as principais doenças causadas por protozoários. Doenças essas conhecidas pelo nome de protozooses. Então, protozooses são doenças que são causadas por protozoários. A começar pela famosa doença de Chagas. A doença de Chagas, gente, ela foi identificada pela primeira vez por um brasileiro chamado de Carlos Chagas. Então, essa palavrinha aqui, Chagas, vem em homenagem ao cientista brasileiro que descreveu o ciclo da doença. Então, a doença de Chagas, ela também é conhecida pelo nome de Trypanosomia americana, e ela é causada por um protozoário chamado de Trypanosoma cruzi, que eu vou só circular aqui. O Trypanosoma cruzi é um protozoáriozinho flagelado, aqui, ele tem um flagelo, ele se utiliza desse flagelo para se locomover, principalmente na corrente circulatória, no sangue. Então, toda vez que vocês ouvirem falar nessa palavrinha aqui, agente etiológico, professor, o que é um agente etiológico? Agente etiológico é todo indivíduo que vai causar um determinado tipo de doença. No caso, vai ser o parasita causador da doença. Então, o agente etiológico da doença de Chagas é o protozoário chamado de Trypanosoma cruzi. Só que a doença vai ser causada pelo Trypanosoma cruzi. Mas quem é que vai transmitir essa doença? Como que acontece a transmissão do Trypanosoma cruzi? Então, o Trypanosoma cruzi, ele vai ter alguns agentes, ou um agente vetor, um agente que vai ser capaz de transmitir o Trypanosoma cruzi até outras espécies, que nós chamamos de hospedeiros. Bom, gente, o agente vetor da doença de Chagas, ou do protozoário Trypanosoma cruzi, é um invertebrado, é um insetozinho, conhecido popularmente pelo nome de barbeiro. E cientificamente, existem basicamente 3 espécies vetoras do Trypanosoma cruzi: o Triatom infestans, o Panstrogylus megistus e o Rhodinius prolixus. Eu sou mais acostumado, eu sempre lembro desse primeiro aqui, o Triatom infestans, que é o nome científico da espéciezinha desse barbeirozinho aqui, que vocês estão vendo aqui na tela. Então, o Trypanosoma cruzi, ele tanto vai hospedar o corpo do barbeiro, como também ele vai hospedar o corpo de outras espécies de mamíferos, como o tatu, o gambá, o cão, o gato, o morcego. E vamos nos deter principalmente ao homem, porque nós vamos estudar as doenças que vão ser causadas por protozoários, transmitidas ao homem, de certa maneira, protozoários que vão ser transmitidos ao homem e que vão causar doenças que nós chamamos de protozooses. Falar só um pouquinho sobre o barbeiro, que é o agente vetor. O barbeiro, quando pica alguém contaminado com a doença de Chagas, ele vai adquirir formas do Trypanosoma cruzi, formas infectantes, que nós chamamos de tripomastigota, e ele é um inseto hematófago, ele se alimenta de sangue. Depois a gente vai ver como se dá a transmissão e os sintomas nos demais slides, mas resumidamente eu posso entender que o barbeiro ele vai picar alguém contaminado, e juntamente com o sangue ele vai adquirir os tripanossomas. Ele vai encher o estômagozinho dele de sangue. Esse sangue contaminado vai se direcionar para o intestino,
E à medida que ele pica alguém, tá? Ele também defeca, tá? E ao defecar, ele vai liberar juntamente com as fezes a forma infectante do Trypanosoma cruzi, tá? Então o barbeiro pica, defeca, normalmente no local da picada ela vai coçar bastante. Eu já fui picado por um barbeiro, é quase impossível você não coçar. Ao picar ele vai abrir um pequeno corte, tá? E ele pica e defeca. E é comum a gente coçar, e ao coçar, tá, a região picada, a gente pode inocular para dentro da corrente circulatória fezes contaminadas com Trypanosoma cruzi, tá? E se esse Trypanosoma cruzi não for detectado ou diagnosticado a tempo, você vai desenvolver a famosa doença de Chagas. Eu vou parando por aqui e nos próximos slides nós vamos ver como se dá, tá, todo o ciclo da doença. Abraço.